Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio da série Descomplicando o Alcoolista. Nessa série, eu descomplico a cabeça do alcoolista para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. Eu sou o Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e eu me dedico a ensinar os familiares como fazer o alcoolista que amam a parar de beber. O episódio de hoje é Alcoolismo e Direção. O episódio de hoje é alcoolismo e direção. Deixa eu não desconfigurar a câmera. Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor forma de lidar com o alcoolista quando ele resolve sair para dirigir embriagado. Certo? É claro que todo mundo sabe, né? Ninguém tem dúvida de que álcool e direção não combinam de maneira nenhuma. É uma combinação extremamente perigosa, capaz de trazer verdadeiras tragédias não só para a sua família, como para as outras famílias de outras pessoas também. Então é de se esperar que seja um assunto tenso, um assunto difícil, um assunto que deixa as pessoas, inclusive, até muito preocupadas, assustadas, ansiosas. Só que o problema é o seguinte, as famílias muitas vezes não sabem como lidar com o alcoolista nessas situações e acabam não conseguindo resolver esse problema. E esse problema continua se prolongando e o alcoolista continua querendo sair para dirigir depois de beber. Isso não se resolve. Então eu quero trazer um formato diferente para esse vídeo, que é o seguinte. Eu vou te passar uma situação, que eu quero que você imagine ou adeque para uma situação que você já viveu ou que pode viver com quem você ama. E eu vou te dar algumas alternativas de como lidar com essa situação. E eu quero que você me diga qual das alternativas você faria e eu vou te explicar cada uma delas qual o impacto que isso vai gerar para levar quem você ama a parar de beber. Então é o seguinte. Imagina a seguinte situação, que o alcoolista está bebendo em casa, então ele acaba a bebida e ele decide, daí você vê ele pegando a chave do carro para sair para comprar mais bebida, querendo sair para buscar mais, afinal de contas acabou. O que você faria nessa situação? Está lá você em casa, ele acabou de beber, ele está lá, você já viu que ele bebeu bastante, e ele está mexendo com a chave do carro, a chave da moto, querendo sair para comprar mais bebida. Então eu vou te dar algumas alternativas. Letra A, presta atenção aí. A letra A é você, que não bebeu, pega as chaves dele e se oferece para você, que está sóbria, ir comprar bebidas para ele. Essa é a letra A. Você vai resolver, vai arrumar mais bebida para ele. Letra B. Você fica tentando insistir para ele veementemente que ele não deve sair dirigindo, porque já bebeu e que isso é perigoso, e você tenta tirar as chaves da mão dele e aquela disputa. E ele tentando reagir, você dizendo, eu posso ir, é só ali, é tranquilo. Essa é a letra B. Você tentar insistir e explicar para ele que não pode misturar álcool e direção. A letra C é você, por já ter visto esse filme várias vezes, por já ter vivido uma situação assim várias vezes, já se antecipa, esconde as chaves do carro, esconde as chaves da moto dele, e para que ele não ache, na esperança de que ele vá desistir de dirigir, ou que não vai conseguir dirigir, e que você possa estar protegida essa noite. Essa é a letra C. E a letra D, que é a última alternativa, é você sugere para ele que você tem medo de que ele saia dirigindo. Tem medo? Olha, eu tenho medo que você saia dirigindo, eu fico preocupada. Mas não insiste e não impede ele de sair dirigindo. Mas no dia seguinte, quando ele não estiver mais alcoolizado, você chama ele para conversar sobre formas mais produtivas de lidar com isso no futuro. E aí, qual opção? Qual opção você faria? A, B, C ou D? Qual dessas você faria? Qual dessas opções você já fez? Se é que você já viveu uma situação assim. Então me conta aqui, qual delas você já fez? E qual delas te parece ser a mais correta? Comenta aqui para mim. Para eu saber, porque agora eu vou explicar cada uma dessas opções e as consequências que cada uma dessas decisões cada uma dessas suas decisões. Que diferença isso vai fazer? Não só para o curto prazo, mas para o longo prazo, tá? Comenta aí D. Beleza, D. A gente acha que é a D. Eu já vi pessoas fazendo todas, tá? Todas elas. Eu já vi gente me dizendo que já fez de todas. Boa noite, Gonçalo. Já fez a B. Olha, quando já fez a B,
A B é o quê? Ficar insistindo, por favor, não sai para beber, você tentar tirar a chave da mão dele. E daí eu até relutei para fazer essa live, por quê? Esse vídeo por quê? Porque as pessoas falam assim, Vitor, mas como é que vai fazer uma família que está sofrendo tanto, que está tão angustiada, se o familiar quer sair para dirigir embriagado, ele pode não só sofrer, ele pode não só ele sofrer, mas ele pode machucar ou causar uma tragédia para pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas eu não vou me omitir aqui hoje, eu vou trazer uma opinião e eu vou te ajudar a pensar sobre cada uma dessas alternativas e você vai poder decidir qual você quer. E eu já vou te dizer qual eu acho mais certa. Tá bom? Então a letra A. A letra A é você tentar resolver de alguma forma a falta de bebidas, né? Acabou a bebida, ele quer sair para comprar. Você vai lá, ou pega as chaves do carro, ou pede, sei lá, por teleentrega, você vai lá e dá um jeito de resolver e conseguir mais bebidas para que ele não queira mais sair para comprar. O celular está quase caindo de novo. Você resolve o problema na hora, né? Eu canso de receber mensagens de pessoas dizendo assim, Vitor, eu compro mais bebida para ele porque eu não quero que ele vá, eu não quero que ele saia de casa. Isso aí eu quero proteger até outras pessoas, eu não estou mais nem preocupada com ele. Ou até outras pessoas me dizem o seguinte, Vitor, ele vai beber de qualquer forma, não adianta, não faz diferença, então eu vou lá e compro para ele para não me incomodar. Né? Porque acham que é mais seguro dessa forma. E daí diz o seguinte, Vitor, mas eu explico para ele que eu não gosto, ele sabe que eu não gosto, mas daí eu vou lá e compro bebida para pelo menos a gente evitar que uma outra pessoa possa se machucar ou ter algum problema. E eu entendo, tá? Eu entendo que se você faz isso porque você fica com medo, você quer evitar uma tragédia, você às vezes não aguenta mais e quer se livrar do problema, né? Você não quer lidar com isso hoje à noite. Então você fazendo isso, provavelmente você vai evitar o problema nesse dia. Você vai evitar o problema nesse dia. Talvez você impeça uma tragédia nesse dia. Né? Você não tem bola de cristal e nem eu. Pode ser que esse seja o dia que vai acontecer uma tragédia. Então você pode ter impedido uma tragédia nesse dia. Só que é o seguinte, isso é uma solução somente a curto prazo. Por quê? Provavelmente porque você vai continuar alimentando esse problema para o futuro. Porque quando você compra bebida para ele ou facilita de qualquer forma que seja o consumo de álcool dele, você passa uma mensagem muito confusa. Como é que você vai convencer ele que você não quer mais que ele beba? A bebida que você comprou, você não tem mais moral para falar isso. Ele olha para você e não vai te levar a sério. Não tem como te levar a sério fazendo isso. Impossível te levar a sério se você fizer isso. Ele fala assim, Vitor, mas eu deixei muito claro para ele que eu não gosto, eu explico para ele que é errado. E olha só, você pode até explicar para ele, tá? Mas com as suas ações gritam, suas palavras sussurram, as suas ações gritam. Não interessa o que você fala, o que você está fazendo é muito mais forte. Então, se você respondeu a letra A, você está cavando o próprio buraco. Você acabou de perder uma oportunidade maravilhosa de poder evitar que isso aconteça no futuro. O que tu achou disso aí? Então agora, beleza, essa é a letra A. A letra A é assim, ó, cavar o próprio buraco. A letra B, de novo, é minha opinião. E se você lida com isso várias vezes, a única coisa que a gente está sabendo que está acontecendo é que você está fazendo isso errado. Se você lida com isso muitas vezes, alguma coisa está errada. Não é mesmo? Então vamos para a letra B. Olha só, a letra B é o seguinte, você fica insistindo veementemente que ele não deve sair para dirigir porque ele bebeu, tentando convencer ele a todo custo para não ir porque seria perigoso e tentando até tirar as chaves da mão dele. Se você respondeu a letra B, você também não respondeu a melhor opção, na minha opinião, para lidar com isso. Primeiro, tá? Você já deve saber, isso não adianta. Isso não adianta. As chances são de que ele não vai te ouvir fazendo isso. Não adianta nada. Você acha que está pelo menos desabafando, mas não está coisa nenhuma. Você está só sofrendo muito mais. E eu vou te explicar por quê. Sempre, isso é um mecanismo psicológico natural. Sempre que uma pessoa sente que a própria liberdade dela está sendo ameaçada, que alguém está querendo dizer que ela não pode fazer alguma coisa, é natural da mente humana querer defender a própria liberdade. Querer defender a ideia de que ela pode fazer o que ela quiser, mesmo que sejam decisões ruins.
Porque daí começa a virar uma briga pela lógica. Daí você tenta argumentar e o outro argumenta de volta. Aí você tenta mostrar para ele que é perigoso dirigir embriagado e ele vai te responder o quê? Me diga se já não ouviu isso. Olha, eu já dirigi várias vezes embriagado. É só ir até ali. Eu não tenho nenhum problema. Já fiz isso diversas vezes. Isso não é um problema de fato. Duvido que você já não ouviu algo assim. As chances são que você já tenha ouvido esse tipo de coisa. E isso, se naturalmente isso já fosse acontecer, mesmo a pessoa estando sóbria, imagina uma pessoa que bebeu. Como é que vai ser, que diálogo produtivo vai ter com essa pessoa? Não vai ter um diálogo produtivo. Vai ter briga, vai ter discussão. E o mais importante, isso não vai impedir ele de dirigir embriagado. Nem agora e nem no futuro. Isso só vai desgastar mais ainda a relação de vocês e vai fazer com que ele pare de te escutar até para o futuro, que ele comece a dar cada vez menos importância para o que você for falar. Por quê? Porque começou a virar uma briga, uma disputa pela razão, um quer ter a razão, outro quer ter a razão, e aí ninguém mais resolve a coisa. Fica cada um para o seu lado querendo apontar o dedo para o outro, dizendo que o outro está errado, que ele não tinha o direito de fazer isso, como é que pode, ele não tem direito de querer sair, dirigir depois que bebeu. Então é isso que você vai colher. Briga, discussão, e se você tiver a sorte de conseguir proteger isso hoje, uma hora você vai dormir e ele vai voltar a dirigir embriagado. E cadê você? Você não tem como aguentar isso, é insustentável fazer isso, insustentável. Tanto que se você faz isso, é por isso que você continua vivendo situações assim. Vitor, credo, você não está vendo que é sofrido viver isso? É por isso que eu estou dizendo isso, é porque eu estou vendo que é sofrido. Se eu achasse que não é sofrido, se eu não me importasse com isso, eu não diria e você continuaria vivendo da mesma forma. Tá? É porque eu quero te ajudar que eu estou dizendo isso. Aí você pode ouvir isso ou não. Agora é o seguinte, se você respondeu a letra C, você, por já ter visto esse filme várias vezes, você já se previne e esconde as chaves do carro antes, para que ele não encontre, na esperança de que ele acabe desistindo de dirigir. Veja bem, se você faz isso, você já sabe que isso não acontece. Você já sabe que isso vai acontecer, já está tão prevenida que você já viu esse filme várias vezes, você já tem a prova de que isso não funciona. Olha, eu vou até te contar isso é a prova de que é ineficaz você esconder a chave do carro, se você vive tendo que esconder a chave do carro. E eu vou te contar uma história de uma aluna minha, que foi a seguinte coisa, o pai dela, com muita frequência, ele bebia e queria sair de moto. Ele bebia e queria sair dar uma volta de moto, queria ir no bar de moto. E a família já se antecipava, porque isso acontecia volta e meia, e escondia a chave da moto dele. Ou seja, a família protegia. Aquela noite ele não vai sair. Aquela noite as ruas da cidade estão protegidas dele. Agora, toda semana era a mesma coisa. Ou seja, não resolvia o problema a longo prazo. A família tratava ele como se ele fosse uma criança que precisava ser controlada, protegida do perigo, mesmo ele sendo um homem adulto. E como ele já sabia que a família tinha escondido as chaves, ele ficava muito revoltado. Ele se sentia marginalizado, como se todos estivessem contra ele. E agora eu quero fazer o seguinte, sabe a melhor forma de você saber como lidar com uma pessoa? É entrando na cabeça dela, tá? Porque entrando na cabeça dela, você consegue levar a situação de uma forma muito melhor. Então vamos entrar na cabeça dele? Imagina só se fosse com você, tá? Eu vou fazer esse exercício junto, vou eu imaginar. Se fosse com você, você está querendo sair, né? Você está querendo fazer alguma coisa que para você não tem problema nenhum, que você já fez diversas vezes. Então a sua família inteira se junta contra você. Na sua opinião, sem motivo aparente. Como você ia se sentir? Pensa bem. Esse é um bom truque para você entender por que isso não funciona. E daí, eu, por exemplo, vou te dizer como é que eu ia me sentir. Já te digo, eu já imagino isso. Eu ia me sentir injustiçado, eu ia me sentir traído, eu ia me sentir desrespeitado. Eu ia pensar que ninguém confia em mim e isso ia fazer com que eu me fechasse mais contra as pessoas. Eu ia entender isso como um ataque à minha autoestima. Eu ia querer resistir mais. Eu ia querer provar para todo mundo que eu estou certo, que eu consigo sair e que o pessoal está enchendo o saco. Pensa bem, naquela hora ele não acha que está errado. Né? Não é mesmo? Ele não acha. Por mais que pareça loucura para você.
Na cabeça dele, ele não acha que está errado, ele acha que está cheio da razão. Então é por isso que esse tipo de abordagem faz com que o alcoolista perca a confiança nos familiares. Porque ele começa a achar que está todo mundo contra ele, contra os interesses dele, que ninguém se importa com os sentimentos dele, que ninguém se importa com as vontades dele, que ninguém respeita as decisões, que ninguém leva ele a sério. Então o que acontecia com o pai dessa minha aluna? Ele percebia quando ele via que as chaves estavam sumidas, tinha sumido as chaves, ele sabia que a família tinha escondido. Então o que acontecia? Ele começava a brigar, a discutir, a reclamar, e isso tornava o convívio muito difícil com eles. Tornava muito difícil essa situação que se criava quase toda vez. E ele acabava, inclusive, usando isso como desculpa para seguir bebendo mais. E a família ficava, pô, que droga, um problema que era ruim virou pior, virou 2 problemas, piorou muito a situação. Então, por isso que a letra C não é a melhor forma de lidar com essa situação. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Tem gente que diz que dirige melhor quando bebe. É verdade, porque o álcool diminui essa percepção de que a pessoa está sem condições de dirigir. Daí ele fala assim, ó, problema meu, se eu atropelar alguém, problema meu, eu mato depois. Olha, ela está contando aqui que o marido dela, não sei quem, o familiar dela diz assim, problema é meu, se eu atropelar alguém, eu mato depois. Então você tem que escutar até o final, porque eu vou dar uma dica bem especial para isso. Ele falou assim, ó, o que fazer quando o alcoolismo dele já rendeu até polícia em casa? Agradecer a polícia. Isso que você deve fazer. Deve agradecer a polícia e agradecer porque alguém no mundo está lidando isso de uma forma realista. A outra fala assim, ó, eu deixo ele dirigir e ainda falo, espero que você se lasque lá na frente. Eu não aguento mais. Daí ela começa a pensar assim, ó, agora eu tô certa. Eu fui lá e falei, ó, o problema é seu, vai se ferrar. Dá certo isso daí? Eu sei que dá raiva, tá? Eu sei que dá medo. Eu não estou diminuindo isso. Eu sei que você sente medo. Que por trás dessa raiva tem muito mais medo, tá? Tem raiva e tem medo junto. A sua intenção é evitar uma tragédia. Só que vem cá, ó. Você quer sair desse negócio? Você quer parar de viver esse negócio? Você está falando sério quando você me fala que você quer que essa pessoa pare de beber? Se você está falando sério que você quer que essa pessoa pare de beber, você tem que começar a escutar o que eu vou te dizer agora. Eu sei que você sente medo disso, você quer que acabe com isso, tá? Se você não quer que ele pare de beber, não sei nem porque ele está me assistindo, tá? Porque eu vou aqui trazer coisas que vão te dar soluções reais. E é para isso que eu estou aqui. Então é o seguinte, eu não quero que você apague incêndio. Quando você age assim, você está só apagando o incêndio, você está só tirando o corpo fora, você não está contribuindo. Se você não lidar com a causa do incêndio, ele vai sempre voltar a acontecer. Ele vai sempre voltar, essa situação sempre vai voltar a se repetir. E qual que é a causa? Eu sei que na hora do estresse é difícil pensar, mas vem aqui comigo agora. Qual é a causa disso? Pensa bem comigo. Simples a causa. Ele não está assumindo responsabilidade pelos atos dele. Ele não está assumindo. Ah, Vitor, mas veio polícia aqui em casa. Ele não está assumindo. O problema é que ele não está assumindo responsabilidade pelos atos dele. Qual que é o melhor antídoto para alguém que não assume responsabilidade pelos próprios atos? É você assumindo responsabilidade pelos seus, para começar. Você assumindo responsabilidade. Vitor, mas eu estou com raiva, é por isso que eu faço as coisas que eu faço. Então, se você continuar com essa mentalidade, não vai ter muita chance para você. Se você não começar a você se responsabilizar pelos seus atos, ao invés de dizer na sua cabeça as histórias do porquê você não consegue fazer o que é certo, você vai estar sendo igualzinho a ele. E você não vai conseguir atacar fogo com fogo, né? E como é que você vai fazer então? Você vai devolver a responsabilidade para ele. De uma forma produtiva, de uma forma madura, de uma forma que não coloque... Porque às vezes a família quer devolver a responsabilidade para ele se colocando no meio do trilho do trem, dando um tiro no pé, vai lá e fala, eu quero que você se lasque. Maior mentira que a pessoa conta, eu quero que você se lasque, eu duvido. Se você quer que se lasque, então por que você está com ele? Não é verdade, você fala isso porque está com raiva. Isso se volta contra você, Então o que você vai fazer? Você, quando faz esse tipo de coisa, você deixa ele muito menos colaborativo. E eu quero aqui dar poder para você. Eu vou te ensinar uma coisa que vai te dar poder e vai deixar ele louco, ele não vai nunca mais querer fazer isso. Ou vai começar a se tornar muito difícil ele querer fazer isso. Que vai ser o seguinte, esse problema para ser resolvido,
ele não pode ser resolvido de uma forma inconsequente. Não pode ser resolvido de uma forma inconsequente. Você tem que tomar uma atitude que tenha uma estratégia, que tenha uma previsão, como eu vou te falar agora. Tá? Você precisa impedir que esse problema aconteça no futuro. Não adianta você querer resolver esse problema da noite de hoje. Ah, se ele vai sair hoje, você não tem um plano ainda, não é hoje que esse problema vai ser resolvido. Você precisa de pelo menos 2 dias para resolver isso. E eu vou te mostrar como. Por isso que eu acho que vale muito a pena fazer o que está na letra D. Que é o quê? Você sugere que você tem medo. Você não vai ficar calada, mas você não vai acusar ele. Você vai sugerir que você tem medo que ele saia dirigindo. Falou, olha, eu tenho medo que você saia dirigindo. Tenho medo que você saia assim. Eu sinto medo. É muito diferente de você dizer, olha, você não pode dirigir bêbado. Beleza, você não vai insistir. Ah, mas eu vou igual. Tá bom, não vou insistir. Né? Já está implícito, quando você não insiste, que ele vai assumir o risco disso. E realmente, o risco quem está assumindo é ele. Então, o que você vai fazer? Dessa forma, você está demonstrando os seus sentimentos. Você está colocando a sua opinião. Você falou a sua opinião, você não se omitiu. Você não se omitiu. Você falou, olha, eu tenho medo que isso aconteça. Tenho medo que você vá sair assim. Mas, ao mesmo tempo, sutilmente, de uma maneira muito inteligente, você está jogando a responsabilidade nas costas dele. Sem se voltar contra você isso. E daí o que você vai fazer? Porque se ele sair dirigindo e acontecer qualquer coisa, tem que estar muito claro dentro de você, e eu sei que na hora da ansiedade isso às vezes some da cabeça. A responsabilidade é dele. Foi você que deu bebida para ele? Foi você? Porque se foi você, você está responsável junto. Agora, se não foi você que deu bebida para ele, a responsabilidade é dele. Ele é um adulto? É dele. Tanto que se ele pode ir preso se acontecer alguma coisa, né? Porque isso é grave. E a legislação brasileira responsabiliza ele. Você já viu algum processo de motorista alcoolizado que no tribunal chamaram a família e falaram, por que vocês não impediram o fulano de sair? Não vai ter. Não vai ter, porque a responsabilidade é da pessoa que pegou um carro, que pegou uma moto para dirigir. Mas assim, eu não estou dizendo, tá, que você vai tomar uma atitude dessas para se omitir, para deixar queimar, deixar as coisas acontecerem e vai ficar passiva, uma vítima da circunstância. Não. Muito pelo contrário. Você não vai parar por aí, fingir que nada disso aconteceu e ficar só querendo evitar conflito. Não é isso que eu estou te dizendo. Você não vai ficar só rezando, esperando para as coisas melhorarem. Não faça isso, porque as coisas tendem a não melhorar se você se omitir. Essa família, essa situação precisa de você. Ou você vai embora de uma vez, que eu acho que também tem seu custo, acho que não é uma coisa fácil, ou você assume o papel que você tem nessa história. Que agora eu vou te dar uma ferramenta para você poder usar, que é a seguinte. Você vai ter uma conversa construtiva com ele no dia seguinte. No dia seguinte, ou a hora que ele não estiver mais alcoolizado, você vai convidar ele para conversar sobre formas mais construtivas disso acontecer. Não vai deixar isso acontecer como se nada tivesse acontecido. Não vai deixar essa situação e viver como se nada tivesse acontecido, que é o que a maioria faz. Que ou pune ele no dia seguinte ou finge que não aconteceu nada para não se incomodar. Você vai convidar ele para conversar. E você, sem julgamento, sem discussão, sem querer ser dona da razão, você vai ter uma conversa produtiva com ele. Qual é o primeiro fator indispensável para ter uma conversa produtiva com alguém? Não ter ninguém alcoolizado. Ninguém pode estar alcoolizado. Ninguém pode estar alcoolizado. Isso é um bom começo, mas não pode ser só isso. É importante também que estejam claros, primeiro na sua cabeça, e depois você vai expressar. Qual é o papel de cada um nessa história toda? E lembra uma coisa, tá? Às vezes a gente esquece, mas lembra disso. Ele não é obrigado a te obedecer. Isso não te deixa impotente, mas ele não é obrigado a te obedecer. O que vocês podem fazer são combinados. E é isso que eu recomendo. E para isso é importante que haja interesse nele em fazer esses combinados. Tá? Eu vou te ensinar um combinado e vou te ensinar um limite. Agora, presta atenção então. Sempre sem acusar. Você vai começar a conversar com ele. E você precisa conversar e tentar entender qual razão ele tem, qual razão ele teria para aceitar
não dirigir depois de beber? Tem gente, às vezes, que fica preocupado com os filhos, tem gente que tem medo de um prejuízo financeiro, e daí beleza. E quais razões ele teria? Sempre sem acusar. Que preocupação ele poderia ter? Então se abre para tentar ouvir mais do que falar até. E aí, tá, mas olha, ontem eu tive muito medo. E você, teve medo? Você se preocupou? Porque daí se ele não tiver nenhuma preocupação, você fala, porque eu não vi em você preocupações. E nós enxergamos essa situação de uma forma diferente, né? Você não viu problema algum em sair para dirigir ontem. E eu fiquei muito feliz que não aconteceu nada. Só que eu realmente estou preocupada com isso que está acontecendo. Né? Porque você é importante para nós, você tem um papel nessa família, você tem um papel na minha vida. Ele não precisa aceitar, já vou te falar. Esse é o combinado. Você vai conversar, porque assim, ó, quando a pessoa, daí alguém está falando assim, ó, ele fica com vergonha de conversar. Se ele fica com vergonha de conversar, isso é maravilhoso. O que você precisa é ter a sensibilidade e às vezes um pouco de treino para poder fazer ele não se sentir julgado. É por isso que é tão importante você não descarregar, não soltar os cachorros nele. Porque senão você só perde com isso. Você tem que tentar abrir caminho para você. Abrir caminho para você. Então se ele fica envergonhado, você vai falar, olha, eu tô com medo. Eu não estou dizendo que você é um irresponsável. Porque isso às vezes fica na cabeça dele e deixa ele com vergonha. Olha, eu vou tomar uma mijada. Ele não pode ter essa sensação de que você vai dar uma mijada nele. É muito importante, então, por isso que é muito importante você ter essa sagacidade, essa malandragem que eu estou te mostrando. Que é o seguinte, sempre sem acusar, sempre sem ser a dona da razão, fazendo perguntas, tendo foco na solução e não no problema. Uma conversa produtiva, em que um possa escutar o outro calmamente. Se ele está com vergonha nessa hora, se ele não está querendo conversar, você pode falar assim, ó, ok, então vamos falar sobre você não querer conversar? O que faz você não querer conversar? Você acha chato? Você acha que eu vou te criticar? Porque para mim é muito importante que a gente possa falar, porque eu gostaria de falar para você sobre as minhas preocupações. Aí ele começa a ficar agressivo, falar alto. Cara, se você convive com ele há muito tempo, você deve saber. Se você não sabe, você precisa começar a se dedicar a descobrir como conversar com ele de uma forma que ele não fique agressivo. Porque ele fica agressivo porque alguma coisa passa na cabeça dele. Do tipo assim, vai brigar comigo, então eu já me defendo. Quando ele perceber que você não é uma pessoa que fica brigando, você não é uma pessoa irresponsável, inconsequente, que você é uma pessoa que está focada na solução, fica muito mais difícil. Mas aí isso se conquista, essa percepção também. Só que isso não é nem necessário, tá? Isso é uma opção. E é bem melhor quando é assim. Tem gente, tá? Tem muita gente... Olha lá, é isso aí que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Tem muita gente que aceita a conversa, que ouve, que concorda, que lamenta, que fala que é verdade. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que eu quis dirigir depois de beber? Tem gente que faz isso. Isso não é bom também. Eu vou te mostrar por quê. Olha só. Se ele mostrar que tem medo, que ele concorde com isso, o que você precisa? Você precisa de demonstrações dele, de como ele planeja evitar que isso aconteça no futuro. Eu até já fiz o roteiro de um vídeo que explica como criar mais esse tipo de coisa, como fazer ele querer botar em prática, como calcular se ele quer ou não parar de beber. Mas isso vai ser para um outro vídeo. Mas é o seguinte, se ele aceitar, você não pode ficar só nas palavras. Você precisa, então, olha, você concordou. Olha, meu amor, meu filho, meu irmão, eu entendi, você concorda que não está certo isso. Mas e aí? Que ideias você tem sobre como prevenir que isso aconteça no futuro? E daí vocês podem ter uma conversa sobre isso, em que você comece a perguntar para ele, e aí, como você imagina que isso vai ser prevenido no futuro? Porque daí você vai estar colocando no seu bolso uma série de atitudes concretas que você pode avaliar se ele está fazendo ou não. E você descobrir se isso vai acontecer antes que isso aconteça. Porque se ele não aceitar fazer absolutamente nada para evitar que isso aconteça, não há motivos para você achar que isso deu certo. Se você não vê mudança no comportamento dele, é um sinal de fumaça, de que o que você fez não teve o objetivo que você queria. E está tudo certo. Às vezes um pequeno ajuste do percurso dá para corrigir isso. Agora,
Tem gente falando assim, ó, Vitor, mas ele não me escuta, ele não tá nem aí, ele fica agressivo e eu não tenho habilidade alguma para conversar com ele melhor que isso. O que eu faço com a pessoa que está totalmente resistente? Totalmente resistente. Você em nenhum momento, nunca vai apelar para a crítica. Porque você tem que ter na cabeça que a crítica, ela sempre volta para você. Isso é ser inteligente. Tá? Então o que você vai fazer? Independente de ele aceitar ou não, você tem um objetivo fatal com essa conversa. Fatal num bom sentido. Que é o seguinte, independente de ele aceitar ou não, não interessa se ele vai aceitar ou não. Tira isso da cabeça, não interessa se ele vai aceitar ou não. Ele vai querer aceitar. Você vai fazer ele querer aceitar. Como? Você vai estar sendo suave, você vai estar sendo tranquila, você vai estar fazendo ele... Se ele te xingar, você tem que estar de uma forma tão tranquila ou tão política com ele, que se ele começar a reclamar e te xingar, tem que soar ridículo. Entende? Isso é um poder gigantesco. E daí você vai fazer o quê? Você vai apresentar para ele algumas coisas que vão tornar a vida dele muito desagradável se ele continuar fazendo isso. E eu vou te dar esse segredo agora, que não é um segredo. Mas eu vou te mostrar agora algo que vai provocar ele não querer sair para beber. Mas você vai precisar ser forte para aplicar isso. E você vai conseguir se você estiver determinada. Que é o seguinte. Você vai falar para ele, vai apresentar para ele de uma forma muito clara, mensurável, qual vai ser a sua atitude caso ele faça isso de novo. Você não vai pegar ele no susto. A família às vezes tropeça nisso, porque a família não planejou isso antes e acaba perdendo essa grande estratégia. Vai lá e ameaça ele que vai fazer alguma coisa, e não faz. Ou vai lá e toma uma atitude na hora da raiva. Então você vai agora, que você está tendo a chance hoje. Hoje é segunda-feira, é mais difícil ele estar saindo hoje. Então já se preparando para o final de semana, já começa a pensar. E eu vou te dar a dica que eu faria no seu lugar, de verdade. E eu já vi isso acontecer e já vi isso dar certo. Tá? Que é o seguinte, você vai falar o que você vai fazer caso ele decida sair para beber. Depois de ter dirigido. Você vai falar. Isso não depende dele gostar, não depende dele querer, não depende da decisão dele. Você vai dizer, olha, eu vou tomar essa e essa e essa atitude se você fizer isso. A escolha, meu amigo, a escolha é sua. Eu não posso te impedir de sair dirigindo, isso é realidade. É você que vai decidir se vai sair para dirigir bebendo ou não. Agora, eu quero te notificar de uma coisa. Se você não quiser ouvir minha notificação, eu gostaria muito que você em outro momento ouvisse, mas eu quero que você escute a minha notificação do que eu vou fazer. Isso não é uma ameaça, é uma conversa entre dois adultos. Eu vou te dar um exemplo. Você pode combinar que se ele quiser sair para dirigir embriagado, você vai notificar a polícia imediatamente. Calma, tem um motivo para isso. Você não vai falar que vai fazer isso porque você quer sacanear ele. Isso é muito importante, isso não é um detalhe. Você vai explicar o porquê disso. Talvez até antes de falar que é isso que você vai fazer. Mas você vai fazer o quê? Você vai dizer que o motivo disso não é porque você quer sacanear ele. O motivo disso é que você não quer participar de uma tragédia. E isso não pode, de maneira alguma, ser uma ameaça. A outra está falando assim, já tentei todos os argumentos, já pedi, já chorei, já briguei. Está dizendo assim, ó, fez tudo que era errado. E o terceiro casamento que ele deixa é o alcoolismo destruir. Acho melhor eu desistir. A pessoa está meio dentro da história, né? Como é que vai conseguir fazer ele parar de beber se está meio dentro da história, se não está dedicado? Se não tiver dedicado inteiro, não vai conseguir. Isso aqui não é um jogo para entrar pela metade. Ou você entra nessa história de verdade para valer e faz o que é necessário, ou você vai continuar colhendo o mesmo resultado. Eu duvido que alguém já fez isso com ele. Duvido. E daí você vai fazer o quê? Desse jeitinho assim? Duvido. Te desafio em mostrar. Adoraria que me mostrasse que foi feito exatamente assim e não deu certo. Não vi isso acontecer ainda. Eu adoraria ver. E olha só, você vai falar na boa com ele, explicando que não é algo pessoal. Isso é muito difícil, por isso que a maioria não faz. A maioria não quer pagar o preço. Mas eu sei que você que está me assistindo, é possível que você queira pagar esse preço. E você vai colher a recompensa por isso. E você vai dizer para ele o seguinte, não é pessoal. Não tem a ver com eu querer o seu mal. Não tem a ver com eu desejar o seu mal. Eu não estou desejando o seu mal, não. O motivo de eu querer notificar uma autoridade, caso isso aconteça, tem a ver com os meus valores de vida.
tem a ver com as minhas preocupações e tem a ver, acima de tudo, meu amigo, tem a ver com o tanto que eu acredito que você é capaz de tomar boas decisões. O tanto que eu acredito que você é uma pessoa poderosa. O tanto que eu acredito que você pode decidir se você vai sair para beber ou não, dirigindo. Então eu transmito com essa minha mensagem, uma mensagem de que, olha, essa é uma atitude que tem a ver com o meu medo, eu estou apavorada e eu não vou compactuar com isso. Se você quiser sair para dirigir, eu estou te avisando. E isso não é uma ameaça, isso é uma notificação, e isso precisa ser assim. Não é porque eu não gosto de você, eu ficaria muito triste de precisar tomar essa atitude, mas eu quero que você saiba o que esperar de mim. Agora, só faça isso se você estiver disposta a fazer isso de verdade. Se isso for uma ameaça da boca para fora, acabou. A sua moral, a sua palavra já não vai ter valor nenhum. E é muito melhor não falar nada do que falar algo que você não possa cumprir. Porque daí o seu valor vai começar a diminuir, o seu poder vai começar a diminuir. É melhor você ainda não falar, se você ainda não está preparada para algo assim, do que você mentir. Agora, o que você demonstra se você fizer isso dessa forma correta? Você vai mostrar que você está disposta a resolver conflitos de forma construtiva. Isso é uma novidade na vida da maioria dos alcoolistas. Pensa bem, ele faz um monte de coisa errada, a maioria das pessoas trata ele mal. Quando ele vê uma pessoa conversando com ele, levando ele a sério, isso é um choque. Ninguém fala sério com ele. Ou as pessoas brigam com ele, ou as pessoas levam ele na brincadeira. Então você vai mostrar que você está querendo resolver conflitos de forma construtiva, isso é um sinal de respeito. E você está dizendo para ele que ele pode confiar em você. Não significa que você vai fazer tudo o que ele quer, mas ele pode confiar, você é uma pessoa transparente. Isso transmite confiança, transmite seriedade. Então, olha, essa pessoa eu não posso brincar com ela, eu não posso fazer o que eu quiser com ela. Ela se valoriza, ela não vai deixar eu fazer o que eu quiser com ela. E ela não está mentindo para mim. Você transmite uma força que você nem precisa ter para mostrar. Você pode fazer isso e você vai apresentar essa força toda para ele. E isso vai te dar força também. Porque isso te deixa muito mais confortável. Porque você vai ter um plano antecipado. Para o dia que isso acontecer, tira do bolso. Porque você já investiu isso daí. Isso já está feito. E agradeça por ter feito isso antes. E daí o que acontece? Você mostra que você tem intenção de resolver conflitos. Que você tem intenção em manter uma boa relação com ele. Você leva ele a sério. Olha, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para te humilhar. Eu sou maior que isso. Você transmite essa ideia que você é maior que isso. Pessoas às vezes acham, ai Vitor, mas eu vou estar sendo trouxa. O contrário, querida. O contrário. Você vai estar sendo muito maior. Você vai mostrar uma segurança em que essa pessoa talvez nunca tenha visto em você. E você é capaz de fazer isso. Você tem que confiar em você. E você pode fazer isso com medo. Você pode fazer isso insegura, mas às vezes a gente precisa fazer as coisas para começar a sentir isso naturalmente e começar a ter esse tipo de atitude naturalmente. E quanto mais isso se repetir, eu falo, Vitor, mas isso acontece muitas vezes. Sempre depois dessas atitudes vem brigas e desavenças. Olha, pensa bem. É como se fosse um piloto numa corrida de Fórmula 1, um piloto numa pista de corrida. A cada volta que ele dá, ele percebe que tem uma curva que é mais difícil. A cada volta que ele dá, ele percebe que tem uma reta que dá para acelerar um pouco mais. E ele percebe que a cada volta que ele dá, ele erra em algum lugar. Se ele tiver com intenção de melhorar como piloto, ele vai ver, ele vai mapear todas as vezes aquilo que deu errado e vai começar a corrigir da próxima vez. Então, se toda vez que acontece isso, você já sabe o que prever, você pode já ir começando a testar diferentes abordagens. Isso que é bonito de você estar consciente do que você está fazendo. Porque a cada momento que isso se repete, você fica mais forte. Porque você começa a perceber, às vezes, o que não funciona e às vezes aquilo que te deixa confortável e funciona. E o que vai mostrar se você está no lugar certo? Não é o que ele falar não, querida. Não é o que ele vai dizer. Ai, não, agora eu vou mudar. Esquece isso. E nem o contrário. Não é ele falando para você, você tem que parar de me encher o saco. Não é isso que vai mostrar. O que vai mostrar é como é que ele vai se comportar da próxima vez. E você pode garantir uma coisa, sem dúvida, que você vai se comportar da forma que você planejou que você ia se comportar.
coerência, consistência, uma coisa que o alcoolista não conhece muito bem, que ele só conhece depois da sobriedade. Você vai estar dando exemplo para ele. Só que agora, rapidamente, tá? Eu sei que eu não sou ingênuo, eu sei que o alcoolismo, às vezes, ele é perigoso, tá? Ninguém ainda me contou que isso aconteceu na sua casa, mas eu já vi isso bastante no consultório, eu já ouvi falar de histórias assim. Se tiver violência na sua casa, se essa pessoa for violenta com você, às vezes você colocar um limite mesmo que razoável, essa pessoa pode ser violenta com você. Então assim, ó, não faça nada do que eu estou dizendo antes de buscar uma ajuda individualizada para você, ligando para o número 180, que é o número público gratuito de proteção à violência doméstica. Tá? Só esse adendo, tá? Porque eu não quero aqui deixar você desavisada, porque tem gente que é imprevisível demais, tem gente que é violento, que é muito doente. Isso não é só alcoolismo, não. Tá? Não é só alcoolismo. Não começa a dizer, é porque todos os alcoolistas são assim. Não, não é. A minoria é violenta. A minoria é violenta, mas se ele for violento, busca essa ajuda individualizada, liga para 180, já. Porque eu não estou falando aqui de você criar um conflito com ele, e eu espero que você tenha percebido isso. Eu estou falando aqui de você resolver as coisas. Tem uma coisa que é o foco no problema. Ai meu Deus, como isso é horrível, como eu faço tudo errado, como ele faz tudo errado. Isso é o foco no problema. O que eu estou te convidando e o que eu quero que você tenha para a sua vida é o foco na solução. Foco na solução. Vamos resolver esse negócio. Vamos se livrar disso de uma vez por todas. Vamos pagar o preço para ter uma vida melhor. E ao invés de falar que ele não está pagando preço, faz a sua parte. Faz a sua parte que vai valer a pena, não interessa o que aconteceu, eu garanto para você que vai valer a pena você fazer a sua parte. Porque no mínimo você cresce como pessoa, certo? Porque isso que eu estou falando para você, a pessoa às vezes fala o seguinte para mim, Vitor, mas olha só, durante 15 oportunidades eu impedi que ele saísse para beber depois de dirigir. Eu me sinto uma heroína, eu me sinto um herói. Eu quero te dar uma notícia, tá? Uma opinião. Você pode continuar se sentindo da mesma forma. A cada vez que você protege o mundo, que você salva o mundo de sofrer um acidente causado por ele, a força, você aumenta a frequência com a qual você precisa fazer isso. Então uma coisa que poderia ser perigosa uma vez, você está botando gasolina para que se repita. Então, quando você estiver com medo, pensando, meu Deus, eu preciso proteger a humanidade, eu preciso proteger a sociedade, eu preciso proteger o meu vizinho, porque o meu marido vai sair embriagado para beber, para dirigir. Você precisa lembrar o seguinte, que nada é mais forte, nada é mais importante do que você reduzir as chances que isso aconteça no futuro. Tá? Porque daí você realmente vai diminuir as chances de acontecer qualquer tipo de tragédia. Porque se você não atuar na fonte, que é na responsabilidade que ele precisa pegar para si de volta, você vai continuar apagando incêndio, você vai continuar cansada, esgotada, física, emocionalmente, você vai continuar sem cabeça para fazer o que é certo, você vai continuar agindo mal e contando para você historinhas do porquê que você continua agindo mal. Comece a criar as histórias boas que você quer para a sua vida. Ao invés de dizer para você o porquê você não consegue fazer o que é certo, comece a buscar motivos do porquê você é sim capaz. Porque você tem valor, você tem direitos. E quem tem direitos não precisa ficar brigando para provar. Quem confia que tem direito nas coisas, quem confia que tem direito a ter a própria posição na vida, não precisa ficar se explicando para ninguém, não precisa pedir autorização para o alcoolista e não precisa nem levantar a voz com ele para falar nada. É assim que você mostra poder de verdade. É assim que você que você desestabiliza o alcoolista na direção da sobriedade. Pela sua força que você tem, que você só precisa usar ela. E às vezes você acha que usa quando você grita. Às vezes acha que usa quando você xinga. Só que quando você xinga, você só mostra vulnerabilidade. Você só mostra o seu ponto fraco para o alcoolista. E depois você não sabe por que ele usa o seu ponto fraco contra você. Então o que eu estou te ensinando aqui é você não mostrar o seu ponto fraco para uma pessoa que pode te atacar de volta. Percebe isso? É isso que às vezes é difícil para a pessoa entender. Quando eu falo para não julgar e não criticar o alcoolista, é disso que eu estou falando. Deu para entender? Então é o seguinte, se você ficou com... É isso, tá? O vídeo de hoje é isso. Eu vou responder algumas perguntas agora no Instagram.
E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no YouTube, tá? Porque eu respondo sempre, tá? Ou você pode mandar uma pergunta no direct do Instagram, que de repente eu faço um vídeo, alguma coisa sobre isso. Curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas também poderem ter acesso às informações. Tá? Divulga para o maior número de pessoas que você puder, porque tem muita gente que você sabe que está precisando ouvir esse tipo de coisa, que você sabe que pode se beneficiar, você pode ajudar essas pessoas compartilhando esse conteúdo. E para o YouTube eu estou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!